Isso a gente recebe nos nossos estúdios a diretora científica da Sociedade Brasileira de Hipertensão e coordenadora da campanha Menos Pressão, Frida Plavnik. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, é um prazer tê-la conosco. Da população adulta brasileira, qual é o coeficiente que abusa no sal e que tem problema de hipertensão? Então, a estimativa de hipertensos no Brasil é de 30 milhões de pessoas acima dos 18 anos de idade. Eu acho que talvez um dado que também seja muito importante é o aumento da prevalência de hipertensão em crianças e adolescentes. Então, há 20 anos atrás, por exemplo, nós dizíamos que a prevalência entre crianças e adolescentes ficava em torno de 1 a 3%. Hoje isso já praticamente quadruplicou, quer dizer, está de 1 a 13%. E a que você atribui esse aumento? Esse aumento de casos de hipertensão em crianças e adolescentes se dá em função do quê? Do sedentarismo, né? Então, videogame, fica muito sentado no computador, tem uma dieta absolutamente equivocada, não é? E esses fatores se somam, levam ao aumento de peso e todo esse conjunto de fatores de maus hábitos de vida acaba levando ao aumento da pressão, obviamente em crianças que têm uma predisposição genética para isso. Agora, entre essas pessoas que têm hipertensão, a gente tem um dado que pelo menos metade não sabe que tem essa doença. Existe foi um artigo publicado na década de 70 que ele ficou um pouco clássico, porque ele dizia o seguinte: metade das pessoas não sabem que tem pressão alta, daqueles que têm. Metade do que tem trata e metade do que trata está controlado. Então a gente chama isso da regra das metades. Né? Ou seja, um quarto está vivendo bem com... Um quarto está mais ou menos acertado na história. Isso. O restante vem meio que tratando, meio que sendo diagnosticado, e é por isso que a gente faz a campanha. Vou até me antecipar um pouquinho, se houver alguma pergunta nesse sentido, porque a única forma de nós detectarmos se a pressão está ou não aumentada é através da medida de pressão. Então, a campanha, inclusive, se chama Conheça Sua Pressão Arterial, é isso? O mote da campanha, a chamada da campanha é Conheça a Sua Pressão, porque não tem outra forma. Tem que medir pelo menos uma vez por ano, se tiver alterada, procurar um serviço médico ou o seu médico de família, enfim, para reavaliar, mas não tem outra forma de saber. Não tem um sinal, por exemplo, que diga, eu acho que a pressão vai subir. Né? Ou que eu estou com a pressão alta. O quanto a senhora associa tudo isso a uma questão cultural, do ponto de vista da nutrição? Porque aí o preceito seria romper com a cultura do sal. Esse seria um fator extremamente importante. Né? Diminuir a quantidade de sal, como mostrou aí na entrevista, a gente sabe que a população brasileira, ela come de 2 a 2,5 vezes a quantidade máxima recomendada, que é de 5 gramas de sal. Mas aí, doutora Frida, nós fomos criados num ambiente em que havia o glamour da picanha com molho de sal e alho no domingo, aquele que você batia o alho com o sal grosso, aí você passava lá na picanha. Como é que se rompe com isso? Isso é um exercício... Não. Não. A senhora consegue... A senhora não come picanha? Muito raramente. Eu acho que assim, da mesma forma Vida longa pra senhora, hein? Da mesma forma que é um erro cultural, né? E até assim, de quem nos colonizou, quer dizer, sim, até o hábito alimentar de quem veio, né, nos colonizar, a gente tem que ter, a sociedade tem que ter essa contrapartida de insistir na educação, de diminuir o sal da dieta. Por exemplo, uma coisa que eu costumo falar quando me perguntam como é que eu vou controlar o sal das crianças. Então a gente tem que pensar que nós adquirimos o paladar pelo sal das nossas mães ou avós que fazem as papinhas. Então, o que acontece? Cabe a quem faz o alimento se conscientizar e gradativamente diminuir o sal dessa alimentação, porque ninguém vai tirar de 10 para 5 de um dia para o outro. Mas se você, por exemplo, começa a consumir menos alimentos embutidos, conservados, congelados, não levar o saleiro à mesa, né, para dar aquela arrematada final na salada ou na comida, isso gradativamente vai diminuindo a quantidade, o seu paladar vai readaptando. Outra coisa que é interessante, além do sal que os alimentos contêm, por exemplo, você usar refrigerante tem sódio, né? A gente fala sal, mas na verdade o vilão é o sódio, né? É o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, mas o sódio é que é o vilão da história.
Evitar, por exemplo, muita bolacha recheada, que tem um teor de sódio importante. Que é gordura hidrogenada pura. E também sódio. Aquela... Doce. Essas bolachas recheadas têm sódio, né? E aí a criançada senta na frente da televisão, ou você senta, vai ver um jogo, pega uma bolachinha e vai uma, e vai duas, e vai o pacote. No pacote você já comeu tudo que você devia comer o dia Agora, inteiro. doutora, a água também tem. Também tem, mas se você o teor de comparar água, exato. marcas, você Na vê que umas verdade, têm mais, outras exato. têm menos, né? A água é o seguinte, depende da fonte, né? Então, para uma mesma marca, dependendo da região do país em que é retirada, O né, teor que é é engarrafada, diferente. o teor é diferente. Então, a gente sabe, assim, que um teor ideal é abaixo de 100 miligramas para cada... para o litro. Então, as águas, elas têm, por exemplo, águas que têm um teor abaixo de 38 miligramas de sódio, elas já são consideradas de muito baixo teor de sódio. Então, em relação à água, não haveria tanto essa preocupação. Quer dizer, você teria que tomar litros Muito, e litros né? e Muita litros água. de água, e aí você morreria de outras causas por conta da hiperidratação, que não pelo teor de sódio. Mas você tem, claro, que considerar essa água que você está ingerindo no cômputo geral da quantidade que você vai consumindo num dia. Cenário ideal, e por mais que a gente brinque com o assunto, trata-se de um assunto muito sério, questão de saúde pública, menos açúcar e menos sal. Certamente. É isso. Certamente. Os americanos perceberam que não dava muito certo comer bacon no café da manhã. Substituíram o bacon pela maçã. A senhora acha que foi uma boa escolha? Eu acho. Primeiro porque é um alimento fresco, né? Uma fruta, não tem nenhum conservante. E, além de tudo, existem dados que mostram que a maçã ela é capaz de reduzir os níveis, auxiliar, claro, né, na redução dos níveis de colesterol. Então, o que se preconiza são os alimentos frescos, preferencialmente feitos em casa e ricos em fibras, porque vão ajudar a digestão e têm mais benefícios para a saúde do que a gente comer numa lanchonete ou tirar um prato da geladeira que está pronto e pôr no micro-ondas, enfim. Doutora, só para encerrar, onde acontece a campanha amanhã? A campanha aqui em São Paulo vai acontecer no Parque Vila Lobos, vai ser das 9 às 16 horas. Então, lá haverá um grupo para medida de pressão, um grupo para medida de níveis de açúcar no sangue. Claro que ninguém precisa ir em jejum, nós temos como avaliar o valor que foi detectado, né, a partir do tempo que comeu. E uma inovação esse ano é que nós vamos também fazer a medida da gordura visceral, que é um fator de risco importantíssimo para a doença cardiovascular. E quantificar a massa magra, que é a musculatura mesmo, que vai ser um adicional, além de saber se a pessoa está ou não acima do peso, em sobrepeso ou com obesidade. Terá um grupo de nutricionistas, médicos, eu vou estar lá, vai ter o Dr. Bortolotto, que é o presidente do Departamento de Hipertensão da Cardiologia. Esse ano nós estamos fazendo uma campanha conjunta e a gente está lá para orientar o que for possível, claro que ninguém vai... É um evento gratuito amanhã das 9 evento da manhã às gratuito 4 das 9 da manhã às 16 horas. Estão todos convidados. Legal, muito obrigado. Frida Plavnik, que é diretora científica da Sociedade Brasileira de Hipertensão e coordenadora da campanha Menos Pressão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero encontrar com a senhora outras vezes para a gente conversar melhor sobre isso, para a gente trazer mais serviços sobre Estou à uma questão tão disposição importante. para quando vocês quiserem. E quando a gente organizar um churrasco, a gente convida a senhora. Tá, mas no Mas meu não sem põe sal. Isso aí, sem sal.